Olá, pessoal. Meu nome é Tarsila e hoje vou trabalhar com vocês o tema hidrocarbonetos. Esse tema é a segunda aula de Química Orgânica, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre os hidrocarbonetos e como a gente dá o nome deles. Bom, para começar, eu dividi essa palavra em duas partes, né? Para a gente entender o que significa hidrocarbonetos. Então, quando a gente olha para essa primeira parte aqui, hidro, a gente pode lembrar de um elemento químico que está lá na tabela periódica, né? Que vocês já aprenderam. O elemento químico que a gente vai lembrar é o hidrogênio, não é isso? Então, hidro a gente vai associar com hidrogênio. E aí vamos lembrar que o hidrogênio faz uma ligação. Por que o hidrogênio faz uma ligação? Bom, o hidrogênio, ele está querendo ficar com a configuração do gás nobre hélio, né? Que a gente pode lembrar lá da regra do octeto que vocês aprenderam, né? Então, a regra do octeto dizia que todo átomo busca uma estabilidade, ou seja, busca a configuração de um gás nobre. No caso do hidrogênio, ele busca a configuração do gás hélio. E o gás hélio ele tem o quê? 2 elétrons. E o hidrogênio tem o quê? 1 elétron. Certo? Então, se o hidrogênio tem 1 e quer chegar em 2, ele precisa fazer apenas uma ligação. Carboneto. Carboneto lembra também um elemento químico bem conhecido chamado carbono, não é isso? E o carbono também quer ficar estável, não é isso? Pensando na regra do octeto, ele quer ficar com a configuração do gás nobre mais próximo a ele, que tem 8 elétrons, certo? Só que o carbono ele já tem 4, ele está na família 4A, que significa que ele tem 4 elétrons na última camada. Então, para ele ficar com 8, ele precisa de 4 ligações, certo? Já tem 4, com 4 ligações ele chega em 8 elétrons. Então, a gente tem que lembrar disso, que o carbono faz 4 ligações, como a Júlia já tinha falado, né? Ele é tetravalente, certo? E o hidrogênio ele faz uma ligação. Então, essa função, hidrocarboneto, é a função orgânica mais simples de todas, porque ela tem apenas carbono e hidrogênio. E a principal fonte natural dos hidrocarbonetos é o petróleo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o petróleo. O petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos e geralmente são separados por destilação fracionada. Então, eu trouxe aqui para vocês uma figura, essa primeira figura aqui da esquerda é a destilação fracionada em laboratório, né? Então, a gente aqui tem um aquecimento da mistura que está nesse balão e ela vai ser separada. E aqui vão ser recolhidas, né, as frações. Então, isso aqui é o que é feito em pequena escala no laboratório. Já nas refinarias de petróleo, né, não dá para fazer exatamente dessa forma, porque a gente tem em grande escala, né, a quantidade de petróleo que precisa ser destilada é muito grande. Então, eles usam torre de fracionamento. O que acontece nessas torres? Então, nas torres de fracionamento do petróleo, a gente tem um aquecimento aqui embaixo, né, que vocês estão vendo, né, nesse desenho. Ela é muito grande, né, como vocês podem ver, né? Aqui a gente tem um homem desenhado para vocês terem noção da escala de como essas torres são grandes. Então, aqui tem a mistura do petróleo que vai ser aquecida. E aí, gerando diversas frações que são recolhidas, né? Então, a gente tem as frações mais pesadas, como a do óleo diesel, que tem de 15 a 18 carbono, e tem as frações mais leves, de gás natural, por exemplo, que tem de 1 a 2 carbonos. Então, né, no gás natural, a gente tem presente, por exemplo, o CH4. Né? Por que eu digo CH4? Porque tem um carbono e 2, 3, 4 hidrogênios. Então, o CH4 é um dos componentes do gás natural. A gasolina, né, que é muito famosa, ela tem de 6 a 10 carbonos. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. É importante a gente deixar claro, né, que o petróleo é uma mistura de muitos e muitos hidrocarbonetos. Geralmente, a gente associa o petróleo diretamente à gasolina, porque é o mais famoso, né? Mas ele tem todos esses derivados e outros, né, derivados que são extremamente valiosos, né? Então, por isso que o petróleo tem esse preço tão alto de mercado. E aí, qual a questão? A gente precisa aprender como nomeá-los, né? Porque uma vez que a gente tem uma diversidade enorme de hidrocarbonetos, como a gente viu lá no petróleo, de 1 carbono a 18 carbono, a gente precisa, então, aprender a dar o nome deles. E aí, então, a gente vai aprender a nomenclatura. A nomenclatura é o modo que se dá o nome, né, nesse caso dos hidrocarbonetos. Então, a primeira coisa que a gente vai escrever, quando for necessário, né, é o prefixo. Então, essa parte pré significa antes, então vem antes do nome como um todo. E o prefixo que a gente tem para escrever aqui é o ciclo. O que é um ciclo, né? Um ciclo, eu coloquei essa figura para vocês verem, geralmente é
alguma coisa que sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, né? Então, lá na biologia, a gente aprende ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio, né? Então, geralmente, isso está associado a coisas fechadas. Então, ciclo é o prefixo que a gente vai usar apenas quando a gente tiver cadeias fechadas. Se a cadeia for aberta, eu não vou escrever nada aí nesse local do prefixo. E os radicais? Os radicais, eles vão dizer o número de carbonos que a gente tem. Então, se eu tiver um carbono, eu vou escrever met. Se eu tiver 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. E 4 carbonos, but. Esses radicais, eles não são tão conhecidos, não são tão famosos, né? Mas a partir dos 5, né? A partir de 5 carbonos, a gente já tem radicais, então, que vão lembrar mais, né? Coisas do nosso ambiente, do nosso dia a dia. Então, por exemplo, aí, no 5 carbonos, a gente tem o radical pent, 6 carbonos hex. A gente pode lembrar da Copa do Mundo, né? Isso. O Brasil, ele já foi pentacampeão. Então, pentacampeão foi campeão 5 vezes, certo? E aí, depois que ele foi pentacampeão, começou, então, a torcer para que ele fosse hexacampeão, né? Ou seja, que ele fosse 6 vezes campeão. Tudo bem? E aí, 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. Para 8 carbonos, a gente pode lembrar, por exemplo, do UFC. A arena no qual eles lutam no UFC, né, ela tem 8 lados. E ela é conhecida como octógono, né? E, além disso, a gente tem a relação com a matemática também. Lá na matemática, quando vocês aprendem polígonos, a gente aprende os polígonos de acordo com o número de lados dele, né? Então, aqui a gente tem um polígono de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. E ele era chamado de pentágono. Com 6 lados, hexágono, heptágono, por aí em diante. Então, são os mesmos prefixos que a gente aprende aqui na química também, certo? Então, a gente tem aqui um polígono de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 lados, para vocês lembrarem também dessa associação. Os infixos vão ser referentes à quantidade de ligações, né, que o hidrocarboneto tiver. No caso, se ele faz ligação simples, dupla ou tripla. Né? A Júlia falou com vocês que essas ligações duplas ou triplas são chamadas também de insaturações. Né? Então, se ele faz ligação simples, ou seja, apenas um tracinho aqui, né? Apenas uma ligação, a gente vai chamar de an. Se ele faz dupla, eu chamo de en. E se ele faz tripla, eu chamo de in. Uma boa associação para vocês lembrarem é o seguinte: a vogal A, ela é a primeira vogal, não é isso? Então, na primeira vogal eu tenho uma ligação. Na segunda vogal, que é a vogal E, eu tenho 2 ligações. Na terceira vogal, que é a vogal I, eu tenho 3 ligações. Então, acho que isso pode ajudar vocês, né, fazendo essa associação. E, por último, o sufixo é o sufixo O. Todo hidrocarboneto, então, vai terminar com esse sufixo O. Então, vamos ao primeiro exemplo, né? No primeiro exemplo, a gente tem o CH4, que eu já tinha mostrado para vocês lá no gás natural, né? Então, um carbono, 4 hidrogênios, CH4. E aí, como é que ficaria a nomenclatura dele? Como a gente dá o nome dele? Como ele só tem um carbono, a gente vai usar o prefixo met, né? Só tem ligação simples e no final a gente vai escrever o sufixo O. Né? Então, esse sufixo vai entrar em todos os hidrocarbonetos. Então, formando aí o metano, né? E o metano, ele é muito famoso pelo agravamento do efeito estufa, né? Porque ele é um dos causadores do agravamento do efeito estufa. Então, vocês já podem ter ouvido falar dele na aula de biologia, na aula de geografia, né? Então, a gente tem como principal gás que agrava o efeito estufa o CO2, o gás carbônico, e o segundo principal é o nosso metano, né? Que eu trouxe aqui a forma estrutural para vocês. Bom, a produção de metano, ela continua subindo com o passar dos anos. Então, eu trouxe aqui um gráfico atualizado e a produção ela só tende a subir e a subir mais, ou seja, ocasionando todos os problemas que são consequentes do agravamento do efeito estufa, certo? E a gente diz agravamento porque o efeito estufa é um efeito natural, que na verdade protege a Terra, né, mantendo uma temperatura no qual a gente consegue viver. Mas o agravamento, ele pode ter consequências graves para a gente. E por que o metano, a produção de metano continua subindo? A produção de metano, né, ela é proveniente da pecuária, né? Ela é proveniente também dos arrozais e ela é proveniente dos pântanos. Além desses 3 exemplos, de outras fontes também, como, por exemplo, da queima de biomassa. Né? Então, por isso que a produção de metano continua subindo.
Então, a gente tem que pensar nessa problemática também. O segundo exemplo que eu trouxe para vocês aqui, agora a gente tem 2 carbonos nesse exemplo, né? E tem uma ligação dupla. Então, o nome dele vai ser diferente do primeiro exemplo. Como são 2 carbonos, ficaria met, et, certo? Et porque são 2 carbonos. Ele tem ligação dupla, não é isso? Tem 2 ligações. Então, a gente vai ter que usar em. Lembra disso? O E é a segunda vogal, 2 ligações, tudo bem? E o nosso sufixo O, porque todo hidrocarboneto termina com O. Agora é só juntar essas partezinhas aí, a gente formou o eteno, que também é conhecido como etileno. E o etileno é o hormônio do amadurecimento de frutos, né? Ele é conhecido como hormônio de amadurecimento de frutos. Então, o que isso quer dizer? Se você tem aí, por exemplo, uma fruta verde, eu trouxe uma banana, mas pode ser outra fruta, as frutas liberam naturalmente, né, o gás etileno. Só que como ela está em ambiente aberto, esse gás, né, ele é liberado. Então, se você tem uma fruta verde e você quer consumir ela amanhã, o que você pode fazer? A dica é colocar isso em um recipiente fechado. Ou seja, você coloca ela num pote ou num saquinho e dá um nó e a sua banana vai estar madura no dia seguinte, devido ao gás, né, ao cúmulo do gás dentro desse recipiente fechado. Agora eu trouxe uma cadeia fechada, só para vocês verem como seria a nomenclatura de uma cadeia fechada, né? Então isso aqui parece um triângulo, mas na verdade ele é também, né, uma representação para a gente de uma cadeia orgânica fechada, certo? E é uma cadeia orgânica de 3 carbonos, né? Eu trouxe aqui a fórmula C3H6, então tem 3 carbonos, cada um num pontinho desse do triângulo, né? Que lá na matemática chamava de vértice. Então aqui um pontinho, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, tudo bem? E aí a gente pode pensar, né, quantas ligações cada um desses carbonos está fazendo. Vou desenhar para vocês. Então, a gente tem aqui esse carbono que está se ligando a esse CH2 aqui de cima e esse CH2 aqui à esquerda dele. Ele fez inicialmente 2 ligações, mas como a gente viu, o carbono tem que fazer 4, não é isso? Então, ele precisa fazer 2 ligações com hidrogênio para poder completar essas 4 ligações, certo? Então, ele está fazendo 4 ligações no total. 2 com os carbonos e 2 com esses hidrogênios aqui, certo? Então, por isso que a gente tem essa fórmula C3, são 3 carbonos, H6. 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Tudo bem? Mas, como isso é uma fórmula de ninho, fórmula de bastão, a gente precisa esconder tanto os carbonos quanto os hidrogênios. E aí, como é que vai ficar a nomenclatura disso? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que isso é uma cadeia fechada. Então, a gente vai ter que usar aquele prefixo que eu comentei lá no início com vocês, que é o prefixo para coisas fechadas, lembra? Começa num ponto e volta para o mesmo ponto. Então, o prefixo ciclo. A gente vai usar o prefixo ciclo porque essa cadeia é uma cadeia fechada, né? A gente pode lembrar dos polígonos aí da matemática. Bom, como tem 3 carbonos, a gente vai usar o prefixo o quê? Prop. É isso que a gente aprendeu, que era met, et, prop. Só tem ligação simples entre os carbonos. Então, vou usar o an. E o O, né, o sufixo O, para poder, então, fechar todo o hidrocarboneto, tem o sufixo O. Agora, é só juntar tudo, a gente tem aí, essa cadeia se chama ciclopropano, que é um gás inflamável, né, inclusive, em ambiente fechado, ele corre o risco de ser explosivo, e ele é um anestésico. E é um anestésico utilizado porque, diferente de alguns outros anestésicos, ele não provoca enjoo, ele tem menor toxicidade, né, para o corpo humano. Então, ele é um anestésico utilizado. Nosso quarto exemplo, C7H14. Então, C7 a gente viu que tem 7 carbonos, não é isso? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla, é numerar a minha cadeia. Então, eu vou numerar a minha cadeia aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E provavelmente vocês podem estar se perguntando, né? Por que eu numerei da direita, né? Comecei a contar aqui o número 1 da direita e não da esquerda, né? Então, essa numeração, ela vai ser em função da proximidade da ligação dupla, certo? Aqui na direita, a gente está mais próximo, né, da ligação dupla. Se eu começasse a contar daqui da esquerda, ia ficar bem longe da minha ligação. Então, aqui na direita, eu tenho maior proximidade da minha ligação dupla. Por isso que a gente começa a contar
da direita, tudo bem? Meu objetivo é sempre dar o menor número possível para essa ligação dupla. Então, nesse caso aqui, essa ligação está na posição entre o carbono 2 e 3. Como meu objetivo é dar o menor número, né? Seria o número 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar os carbonos, né? Que é o nosso radical. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ficaria met, et, prop, but, pent, ex, ept, certo? Então, o radical para 7 é ept. Então, apareceu aí ept. Só tem ligação simples? Não. A gente tem uma ligação dupla aqui entre carbonos. É isso? É importante lembrar que esse em, in é sempre entre carbonos. Então, eu tenho uma dupla aqui entre carbonos, vou ter que chamar de em. E não só vou escrever o em, como vou escrever a posição que ele está. Né? Como eu falei, ele está entre a posição 2 e 3, a gente vai escolher o menor número, que é o número 2. Então, por isso que tem esse 2 aqui antes do em. Para fechar o nosso sufixo o. Além de escrever como ept2-eno, a gente pode escrever também como 2-epiteno. Assim, dessa segunda forma, né, fica mais bonitinho de falar. Porém, aqui, nessa primeira forma, a gente consegue ver claramente que o 2 é referente à dupla, porque o 2 está exatamente do lado do em, né? Então, quando a gente estiver montando moléculas mais complexas, isso pode ser interessante. E agora que a gente já viu vários exemplos, vamos falar um pouquinho da ramificação. Então, a ramificação, né, a cadeia ramificada, ela apresenta os átomos de carbono fora de sequência. O que isso quer dizer? Trouxe um exemplo para vocês. Imagina que a gente começou a contar nessa cadeia aqui da esquerda, o número de carbonos. Então, contei carbono 1, carbono 2. Quando eu cheguei aqui no carbono 2, a gente encontra um problema, né, para contar em sequência. Por quê? Eu vou ter que escolher se eu vou para a direita ou se eu vou para baixo. Né? Eu não consigo contar esses dois carbonos aqui em sequência. Ou eu vou para a direita ou eu vou para baixo, certo? Então, vamos dizer que eu escolha ir para a direita. Então, se eu escolher ir para a direita, esses 3 carbonos que eu contei, eles vão formar a minha cadeia principal, que foi a cadeia que eu contei, a cadeia que foi escolhida com o maior número de carbonos. Então, esses 3 carbonos aqui formaram a minha cadeia principal. E o carbono que ficou fora da contagem, esse carbono ali de baixo, excluído? Esse carbono ali de baixo excluído, ele vai ser chamado, então, de ramificação. Então, ele é meu ramo, que fica ali pendurado na minha cadeia principal, certo? Eu escolhi aqui contar em linha reta, mas nesse caso eu poderia também ter escolhido vir para baixo, tá, gente? Nesse caso, nesse meu exemplo, tanto faz. E essas ramificações, como é que a gente daria o nome dessa cadeia toda aqui? Se eu não aprendi ainda a dar o nome dessa ramificação. Ela deve ter um nome diferente, né? E aí as ramificações, né? A gente tem uma nomenclatura específica, porque todas elas terminam com o sufixo -il, né? Então a gente vai usar o mesmo radical que a gente aprendeu, met, et, prop, but, pent, ex, mesmos radicais, só que ao invés de completar, né, conforme os hidrocarbonetos comuns, a gente vai colocar apenas o sufixo -il. Então, trouxe um exemplo. Uma ramificação, né, um radical com apenas um carbono, CH3, como é que ele vai se chamar? Como tem um carbono só, ele se chama met, não é isso? Como termina com o sufixo -il, ele vai se chamar metil, tudo bem? Então, uma ramificação de um carbono vai se chamar metil, e de 2 carbonos, etil, por aí vai. Bom, vamos ver o nosso exemplo, né, para ver como é que ficaria a nomenclatura total dele. Então, aí, novamente, né? Eu comecei a contar aqui da esquerda, coloquei 1, 2 e escolhi continuar em diante. Então, essa aqui é a minha cadeia principal com 3 carbonos. A minha cadeia principal, já que tem 3 carbonos, eu vou nomear prop, não é isso? Met, et, prop, porque tem 3 carbonos. Porque só tem ligação simples entre carbonos, como vocês podem ver aqui nesse tracinho, um tracinho só, né? É uma ligação simples. E o sufixo -o, porque, né, todo hidrocarboneto termina com -o. Mas eu não posso esquecer de nomear esse cara que ficou de fora da cadeia principal, que é a minha ramificação. Como é que a gente dá o nome dele? Ele vai ser o famoso metil, não é isso? Porque é uma ramificação
aí vai terminar com o sufixo il, e é uma ramificação de apenas um carbono. Então, vou usar o mesmo radical que eu aprendi para o resto, radical met. Então, esse cara aqui se chama metil. Sendo assim, o nome da minha cadeia completa, né? Cadeia principal mais ramificação seria o quê? Metilpropano. Então, metilpropano é o nome da minha estrutura completa. Ramificação na frente e cadeia principal depois. Tudo bem, pessoal? É isso, espero que tenham gostado. Tirem dúvidas com professores do polo de vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!